E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante, em o nome do Senhor Jesus. Você sabe que quando a gente lê a Bíblia com a mente, quando a gente lê a Bíblia devagar e meditando em cada palavra, especialmente nos seus verbos, nós temos revelações esclarecedoras e extraordinárias. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o autor diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, você tem ouvido testemunhos aqui de pessoas curadas, libertas, transformadas, etc, etc, etc. Testemunhos de Israel, quer dizer, há uma nuvem de testemunha que professam, que estão gritando a todo o vapor que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso é um fato, isso é uma realidade. Contra fatos não há argumentos, isso é um fato. As pessoas estão sendo abençoadas devido ao trabalho intenso da Igreja Universal do Reino de Deus. Porém, se por um lado nós temos uma grande nuvem de testemunhos a rodear-nos, aqui no capítulo 12, versículo 1, diz também que, por outro lado, nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado. Que peso é esse? E que pecado é esse? Nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado. Que peso é esse? Aí é que eu quero entrar com você, eu quero meditar com você. Vamos deixar o pecado, porque você já sabe que é pecado. Mas o peso, esse peso aqui, não é o peso do pecado, é um peso que amarra a pessoa, que engessa a fé da pessoa. Ora, deixa-me falar uma coisa para vocês. Você sabe que, enquanto nós estamos falando com você agora, nesse momento, o seu consciente está trabalhando, está recebendo essas informações que nós estamos passando. Então, tudo está sendo trabalhado no seu consciente. Nós trabalhamos com a fé consciente. Nós procuramos levar uma fé consciente, não uma fé, sabe, entusiasta, uma fé emotiva, sabe, uma fé blá, blá, blá. Não, mas uma fé consciente. Você sabe o que está ouvindo, você está meditando, você está recebendo a palavra, obviamente, você vai tirar as suas conclusões, porque tudo que está sendo falado aqui está sendo trabalhado no seu consciente. Porém, no subconsciente, o subconsciente que fica abaixo da consciência, é outra história. No subconsciente, nós temos o armazenamento de todas as informações que nós recebemos desde criança, desde pequeno. Então, todas as informações dos nossos 5 sentidos, isto é, tudo que os nossos olhos viram, tudo que os nossos ouvidos ouviram, tudo o que a nossa boca, o nosso paladar provou, tudo que o nosso tato experimentou. Ora, tudo o que nós recebemos de informações, seja através da boca, do nariz, quando cheiramos, do tato,
do ouvidos e dos olhos, são os 5 sentidos, foram sendo armazenados lá no nosso subconsciente. Como, inclusive, o que nós estamos falando aqui está sendo armazenado no seu subconsciente, embora esteja também no seu consciente. Mas o passado, todo o passado que nós vivemos, está no subconsciente, está abaixo do consciente. Por isso, você já deve ter percebido, numa noite de sono, você está dormindo e de repente vem aqueles sonhos, tudo embaralhado, sem pé, sem cabeça, não tem corpo, não tem forma, não tem cor, sonhos esdrúxulos que a gente não sabe por que vieram à nossa cabeça, por que nós sonhamos. E olha, você já contou para uma pessoa amiga e disse assim, eu tive um sonho esquisito, olha, uma hora eu estava ali, outra hora eu estava lá, sabe? E não, olha, sonho sem pé, sem cabeça. Às vezes a gente tem até vergonha de falar dos nossos sonhos, porque é tudo misturado. E isso se justifica justamente porque quando nós relaxamos à noite, quando nós dormimos, embora o nosso consciente esteja trabalhando, mas o nosso subconsciente traz para o consciente, traz à baila aqueles fatos do passado, mas tudo misturado. Agora, a diferença é que quando a pessoa tem uma experiência com Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, ela se desvencilha das coisas do passado. Ela se desembaraça, ela arranca o peso do passado e segue para frente. Porque a fé consciente, a fé de Deus, ela olha para frente. Ela nos faz olhar para frente e não para trás. Sabe? Você sabe que quando a pessoa não é nascida de Deus, ela traz o passado para o presente. Ela vive o presente com o passado também. Quer dizer, as amarguras, as tristezas, os traumas do passado estão sempre vívidos na sua consciência, na sua mente. Por quê? Porque ela não nasceu de Deus, ela não recebeu a natureza do Espírito de Deus. Por essa razão, a pessoa, muitas vezes, vem na igreja, manifesta o demônio, o pastor manda embora o demônio, mas ele volta no dia seguinte com o mesmo demônio, a pessoa volta com o mesmo demônio, e na semana seguinte o mesmo demônio. Por que que o demônio prevalece na vida da pessoa, mesmo ela tendo sido liberta na reunião pelo pastor? Justamente por isso. Porque o diabo trabalha com pensamentos, o diabo trabalha com os pensamentos de dúvidas. Deus trabalha com pensamento de fé. O consciente projeta o nosso futuro. O nosso consciente de fé projeta o nosso futuro e nós, com perseverança, mantemos a nossa corrida. Nós corremos para frente. Nós corremos para conquistar aquilo que Deus prometeu na sua palavra, na nossa consciência. Porém, quando a pessoa não é nascida de Deus, quando a pessoa não é convertida verdadeiramente, ela vive o passado no presente, e é exatamente esse passado que está vivo no presente é que impede essa pessoa de andar para frente, de correr adiante. O diabo se aproveita do subconsciente da pessoa e faz trazer à baila os pensamentos negativos do passado. Por exemplo, traumas. Aquela jovem foi estuprada pelo pai, aquela criança, houve um pedófilo que usou daquela criança, que abusou daquela criança. Então, aquela criança traz, hoje é adulta, mas traz a marca daquele fato. E aquela criança passa a viver um inferno todos os dias. E o diabo fica alimentando, o diabo fica futucando
aquelas coisas do passado. O passado, quando você mexe no passado, quer dizer, começa a diminuir a sua crença, afeta a sua fé, afeta a sua visão no futuro, impede você de correr, porque você tem um peso do passado no presente. Imagine, você tem 70 quilos, mas quando você fica pensando no passado, você fica com mais 50 quilos no corpo. É como se você tivesse 50 quilos em cima de você. Quando você nasce de novo, quando você se converte, quando você tem um encontro com Deus, esse peso sai. Lembra que Jesus falou? Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Então o fardo de Jesus é leve, mas o nosso fardo é muito pesado, é pesadíssimo. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, tem que se desvencilhar desse passado. Ainda que o diabo venha lembrá-lo para você, mas você tem que resistir no seu pensamento. No seu consciente, você tem que dizer: eu não aceito, isso está amarrado. O passado não existe. Se Jesus me aceitou, me perdoou, então o passado já morreu. Eu não tenho que ficar pensando no passado. Deleta o passado. Simplesmente deixa o passado para trás. Você tem que exercitar a sua fé a cada dia para não deixar que o passado venha comprometer o presente e o futuro. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, você precisa saber que fé é ação. Fé não é sentimento. Fé é ação. Muitas pessoas dizem: ah, bispo, eu queria ter a fé que o senhor tem. Eu não tenho essa fé como você pensa que eu tenho. Eu tenho fé. O pouco de fé que eu tenho, que Deus tem me dado, eu tenho colocado em prática. Essa é a diferença. Eu não fico esperando para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu vou em frente. Se não der, não deu, mas pelo menos eu tentei. Eu vou em frente. Eu não vou ficar esperando por ninguém. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé é assim. A gente não pode ficar aguardando, esperando até o momento certo. Porque às vezes o momento certo é aquele momento, é o presente. Você tem que tomar uma atitude, você não pode ficar enrolando, embromando. Quando se pensa muito, às vezes a pessoa toma atitude errada. E quando a pessoa toma a decisão, na fé, na certeza de que Deus é com ela, aí dá certo. Por quê? Porque ela não ficou pensando no passado. Se ela pensar no passado, ou se ela pensasse no passado, então ela não tomaria decisão nenhuma. Se eu tomasse a minha decisão, a decisão presente, usando o passado, eu estaria perdido, porque muitas coisas eu não faria, muitas loucuras da fé que eu fiz, eu não teria feito. Por quê? Porque estava amarrado pelo peso do passado. Então eu tive que tomar a decisão por causa da fé, na crença de que Deus é comigo. Eu disse: ó Deus, se o Senhor é comigo, então vai dar certo. Se o Senhor é Deus e está comigo, então vai ter que arrebentar. Agora, se o Senhor não é verdadeiro, se é uma balela aquilo que nós temos crido, então eu vou saber que eu estou sendo enganado e vou largar tudo, mas pelo menos eu vou tentar. Então, há uma atitude. O apóstolo diz aqui: desembaraçando-nos de todo o peso. Esse peso, minha amiga, meu amigo, é o passado. É o subconsciente que traz a memória, que traz a consciência, o passado doloroso. Então a gente tem que usar esse passado, né, as experiências que nós tivemos no passado, e não praticar, né, não fazer no futuro. Pegar o passado: ó, eu fiz isso no passado, não deu certo, eu tomei essa decisão, olha como é que eu me arrebentei. Ah, bem, então tá bom, agora eu não vou fazer mais assim, eu não vou fazer como eu fiz no passado, eu vou fazer de outra forma. Quer dizer, nós aprendemos a usar o passado com sabedoria. A gente aprende a fazer do limão uma limonada. Mesmo os momentos, mesmo as experiências amargas que nós tivemos no passado, elas servem para que nós venhamos ter a experiência, para que não venhamos
fazer a mesma bobagem que fizemos no passado. Portanto, minha amiga, está aí uma dica para você. O passado só serve para a gente ter como nortear o nosso futuro. Olha, espera aí, no passado eu fiz assim, tomei essa atitude e deu errado. Deu errado por quê? Porque eu fiz assim, eu fui por esse caminho, eu fui por um caminho que não era certo. Agora não, agora eu não vou fazer mais isso não. Eu não vou fazer aquilo que eu fiz antigamente, eu vou fazer diferente. Então eu vou aprender, eu vou tomar a atitude certa e eu vou conquistar. Por isso, ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer, nós temos que nos desembaraçar do todo o peso, além do pecado. O pecado que já foi lavado, que já foi perdoado pelo nosso Senhor, lavado no sangue de Jesus. Então, nós corramos com perseverança. Agora, é importante que ele diz aqui, do pecado que tenazmente nos assedia. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca todo o meu ser, com seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no
O profeta velho diz conhecer toda a Escritura Sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus vive com temor o presente para garantir seu futuro. O profeta velho ouve em seu coração a voz do seu eu, baseada em sua sabedoria. O homem de Deus ouve a voz do Espírito Santo pela dependência de sua direção. O profeta velho tem o olhar de malícia. O homem de Deus tem a pureza da misericórdia. O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia. O homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. A fé inteligente é que nos conduz a uma vida de qualidade. A fé que não envolve inteligência, por exemplo, a fé emotiva, a fé religiosa, ela faz a pessoa fanática, ela faz a pessoa perdida, mais cega ainda, porque não deixa a pessoa pensar, raciocinar. A fé inteligente leva a pessoa a abrir os olhos, entender onde ela quer chegar, onde ela vai chegar, dá visão para a pessoa. E é isso que Deus faz, Ele nos conscientiza de onde nós chegaremos. Então, essa é a fé inteligente, racional, a fé consciente, a fé que nós, convencidos pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, tomamos a decisão de segui-lo. Essa é a fé que faz a diferença e que agrada a Deus e que traz os benefícios que nós desejamos neste mundo. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar, rompeu a paz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, canta a Santa Rei, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E num alto e tosco monte vi